Olá, nós estamos aqui para falar sobre as threads. O que são threads? São processos leves que em uma determinada parte do software, de uma determinada parte do software, como se fosse uma função. Alguns benefícios de se programar via thread é a capacidade de execução de outros processos dentro do software, sem ficar travado numa determinada área da aplicação. Outra é o compartilhamento de recursos. As threads compartilham por padrão o mesmo espaço de memória do processo a que elas pertencem. Economia. Por compartilharem recursos do sistema, se tem uma economia em relação a outros tipos de programação. A utilização de multiprocessamento, porque não é necessário aguardar o término de execução de uma thread para a execução de outra. Pode-se executar threads paralelas em núcleos diferentes do processador. Para isso, a gente vai usar pthread, que na verdade são o quê? É uma biblioteca padrão implementada para programação multithread. POSIX-thread, que são chamadas de pthreads usadas em Linux e Solaris. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções dessa biblioteca pthread. Aqui nós temos a primeira, que é a pthread create, que nada mais é que a função utilizada para criar as threads. Aqui a gente precisa passar para ela 4 parâmetros, no qual esse thread, que é o primeiro parâmetro, é um ponteiro estrutura previamente alocada que conterá os atributos da thread. Esse segundo é a estrutura contendo opções de criação para a thread. Null, se você passar como null, ele usa valores padrões para a criação da thread. Start routine é uma função que será executada pela thread. E arg são os argumentos recebidos pela função. Aqui nós temos a pthread exit. O que ela faz? Ela simplesmente termina a execução da thread. Esse parâmetro, esse retval, é o valor de retorno da thread. E aqui nós temos uma outra funçãozinha chamada pthread_join, que ela faz o que? Essa função ela tem como objetivo aguardar o término da execução da thread. Essa função faz com que a thread que a chamou espere até que a thread passada como parâmetro retorne. E nessa função a gente temos 2 parâmetros, que é a thread esperada e a ser esperada, e o valor de retorno dela. Correto? Aqui nós temos 2 exemplozinhos de programação em thread. Só deixa eu mostrar um arquivo para vocês. Nós temos esse aqui, que seria um exemplozinho bem básico de thread para um Hello World, por exemplo. Primeiro você faz um Hello World aqui, da thread principal, que seria a função, e aqui você cria a thread e chama ela para exemplificar. Aqui a gente vai compilar essa thread pelo GCC, e a gente precisa simplesmente, como o GCC normal, somente uma outra observação que tem que colocar esse argumento de lpthread para ele reconhecer a biblioteca, senão ele vai dar uma mensagem de que a função não é reconhecida. Então, após isso, a gente precisa da senha e vamos executar. E aqui ele compilou. Agora a gente vai exemplificar aqui, só executar. Como aqui, ela executou normalmente Hello World da thread principal e Hello World da thread criada pela thread principal.
Aqui nós também temos um outro exemplozinho aqui, onde se usa o join, correto? Aqui ó, a gente cria uma tree pid, uma thread read o argumento A. Desculpa. Aqui a gente está definindo uma estrutura e a gente cria essa estrutura como tipo A, também exemplificando uma passagem de mais de um parâmetro para thread, que você só consegue passar um parâmetro, então você pode criar uma estrutura para você conseguir passar esses mais de um parâmetro ao mesmo tempo. E aqui a gente cria essa estrutura como parâmetro A, como uma estrutura A e tal, e a gente está distribuindo aqui dois parâmetros para ela. Aqui a gente está criando ela com um padrão, a referência para o valor dela, que já foi criada, a função que vai ser executada, um ponteiro para a função que vai ser executada, e aqui o ponteiro do parâmetro que a gente vai passar. Por exemplo, aqui o parâmetro A, correto? A gente vai rodar ela e fazer o join para ela aguardar essa função aqui, essa treatment, aguardar o retorno o término de execução dessa thread que a gente criou para ela e sim fazer o término de execução da principal. Aqui, como você pode ver, ó, tem uma conversão da estrutura recebida como int, um printf dos parâmetros recebidos, 1 e 2, que seriam os parâmetros que foi colocado aqui. E aqui a gente dá um exit para retornar para a função principal, e aí ela termina a execução. Vamos lá executar para visualizar. Mesma coisa aqui. Não esquecendo que se não colocar esse argumento aqui na execução, ele vai dar um erro, vou até demonstrá-lo. Como que não achou referência para a função para todas as funções da biblioteca pthread. Vamos executar aqui agora da forma correta. Executou, agora a gente vai somente executá-la para demonstrar. Parâmetros recebidos 1 e 2. Correto? Obrigado, até mais.